Às vezes quem me procura são os filhos ao invés do pai. Porque... Aí eu falo assim, peraí, não adianta eu falar nada aqui para você tirar dúvida, que é dele o patrimônio. Traga seu pai aqui. Então, já começa, muitas vezes, a preocupação que vem, às vezes... No bem do outro. Do bem do outro. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Thiago Barbosa, eu sou advogado. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que hoje tem me ajudado muito nessa nova etapa da minha vida. O Átila, que também é aqui da Infinitus. Muito obrigado por sua presença, Átila. E obrigado pelo carinho de me receber e me ter como cliente de vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar com você, Thiago. Você fala de um assunto muito importante, mas pouco divulgado na sociedade, né? Que é a proteção de idoso, você proteger, como é que se diz? Dar um planejamento, né? Estruturar o planejamento, o envelhecimento, para que isso não seja um problema, né? Com certeza. O meu foco é mais pautado na paz e harmonia da família. Esse é o foco principal. Pode ser até mais caro às vezes, mas o principal é manter esse sentimento de unidade, porque muitas vezes questões simples na hora do inventário pode acarretar em discussões que vão se tornando sérias entre irmãos, por exemplo. Então, o foco é tentar, com o planejamento, evitar que chegue a esse ponto. Então, o meu foco realmente vai ser sempre na paz e na harmonia entre os herdeiros. Tiago, eu vou fazer 42 anos, completo agora em outubro, e eu sempre falo sobre planejamento, sobre envelhecer. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem que estar buscando investimento. Eu estou sempre investindo em imóveis, estou vendo formas de me proteger ou de ter uma velhice tranquila. E eu queria saber, quando eu chegar na terceira idade, na melhor idade, qual o conselho que você me dá para eu ter uma tranquilidade, para eu ficar tranquilo, não ficar nessa correria que o pessoal fica. O pessoal acha que vai se aposentar e vai resolver, só que chega na hora não... Tem que estar preparado para a aposentadoria, tem que preparar, na verdade, nem para a aposentadoria, para o envelhecimento, né? Então... a primeira pergunta, você tem que ser muito sincero com você. Às vezes a gente planeja tanta coisa patrimonial e esquece de cuidar do nosso maior patrimônio, que é nossa saúde. Verdade. Nossa saúde física e mental. Sim. Então, o primeiro passo, muitas vezes a gente planeja bem dentro da empresa e mal na família ali, Verdade. ou nessas questões que envolvem o envelhecimento. A gente tem que planejar para isso, não é? E olha que está passando rápido, chega rápido. Eu estou com 46 anos também, quando eu olho assim, eu falei, gente, já foram mais 5 anos. Então, o primeiro conselho assim, que eu sempre falo é seja sincero com você, com aquilo que você quer para você. Você quer envelhecer onde? É um lugar com os filhos em volta? Qual o tipo de ambiente? Entendeu? A questão, quando leva para patrimonial ou para questões tributárias, para mim é no último plano. É a última questão que eu me preocupo, apesar de ser muitas vezes a mais procurada, Átila. Mas... o que eu vejo que mais separa a família é a questão do dinheiro. É a economia de um tributo, é algumas questões que envolvem venda do imóvel, um quer vender, o outro não quer, um quer alugar, o outro não quer. Então, você tem que fazer o planejamento de forma... e não precisa ser de uma vez, tá, Átila? Quando eu falo planejamento, como todo planejamento, ele vai de acordo com aquilo que você quer. A cada 10 anos, você vai se moldando, eu sempre aconselho fazendo aos poucos. O planejamento não é um inventário antecipado. Muitas vezes as pessoas confundem planejamento com o que é um inventário. Porque quando ocorre um evento morte, você tem que realmente fazer tudo, distribuir patrimônio. Mas o planejamento é exatamente você ir diluindo, ter possibilidade de diluir, impondo condições para os filhos, testando ali uma forma de ver que se vai trazer confusão, briga ou não, para manter a unidade da família lá na frente. Pode chegar a um ponto que em 10 anos você distribua tudo. Entendi. Eu escuto muito o pessoal falar em hold patrimonial, hold familiar. E como que funciona isso? Isso virou um bordão, virou moda? Virou. O que é? Virou. E você vai se surpreender, porque eu sou um pouco contra a hold familiar.
Você não vai ver muitos advogados falando isso, porque a holding familiar, pelo critério, se você olhar assim, de ganhos financeiros para o advogado e economia tributária, pô, salta aos olhos, é o que todo mundo vende, são essas facilidades. Mas não está falando de paz. Pega alguma pessoa que fale sobre holding familiar, que vai falar de harmonia entre os irmãos. Tudo bem que vai estar lá um contrato, eles vão falar que tem ali o contrato social, todas as cláusulas, mas, vamos, por exemplo, uma pessoa que nunca teve empresa. Eu venho de uma cidade, como disse, sou de Brasília, e lá em Brasília é terra de funcionalismo público. Ninguém nunca teve empresa, nunca ouviu falar em CNPJ. Aí, do nada, cria-se uma holding familiar com uma finalidade e chama todo mundo para ser meu sócio. Ali, né, o herdeiro, assim, o autor da herança já chama lá para poder colocar em cotas e distribuir. Mas e depois, na hora de vender e apurar? Tudo bem que todo mundo vai ter mas se não tem dinheiro em caixa, a tomada de decisões diárias na falta, vai ser quem? Então, acaba que pode arrumar um problema para quem não tem estômago para aquilo. É muito mais fácil, às vezes, você doar em vida, pronto, toma esse apartamento, toma esse aqui, vamos supor no mundo ideal, tudo igual. O problema é seu, se vira. Acabou. Cada um faz o que quer. Porque você não precisa ficar administrando 1, 2, 3, 4 pessoas. Um quer vender, um não quer vender. Vai valorizar, não vai valorizar. Como é que está ali, ligar para contador e tudo mais. Tudo depende do que você quer. Você resolve o problema. Uma doação ou testamento. A diferença de um produto como é feito em vida, outra é na morte. Ali, as condições, quem vai ficar com o quê. Mas eu sou sempre muito a favor de se iniciar uma conversa. E muito que o escritório propõe, o Átila, é ser esse interlocutor, esse mediador ali na família para se chegar a um ponto comum. Primeiro, com base na decisão do autor de querer. Ele tem que querer, porque muitos clientes meus eu vejo que não querem. Falam, não, vai dar tanta dor de cabeça, doutor, que eu não quero mexer com isso agora, deixa para quando eu morrer, que eu não quero ver a briga. Isso me incomoda um pouco. Terrível isso, né? É terrível ouvir isso, porque ele já não se permite ter uma comunicação mais saudável com os filhos. Porque para ele estar falando isso, o diálogo ali já não está existindo. Meu Deus. Já não está existindo. Tem alguém que está criando confusão e tudo mais. E o papel do nosso escritório, aí se valendo das técnicas da mediação e da negociação, é tentar levar consciência de cada um para cada um deles. E falar que, além do dinheiro ser dele, o patrimônio ser do idoso, ele que tem que decidir, a decisão é dele. Se ele quiser, ele pode torrar tudo e não deixar nada. E acabou. E acabou. Ele trabalhou, ele fez a vida e cada um tem um ideal, né? Se quiser doar para filantropia. Mas pai, às vezes, tende a tentar ir pela justiça, seguir o que a lei fala. A lei determina que seja de forma igual. Mas isso já está colocado. Se for para deixar mais do mesmo, não adianta. Se o dinheiro é seu, você tem que fazer alguma declaração de vontade sua. E a criatividade, ela não tem fim nesse momento. Você pode colocar cláusulas de impor a pessoa a fazer cursos de finanças para saber administrar um valor. Você pode distribuir um carro para cada um, pagar uma conta. Tem 1000 formas de você fazendo aos poucos e testando a conduta deles. Você está entendendo? O planejamento... Fazendo um teste mesmo. Fazendo um teste. É um MVPzinho. Vamos testar aqui. Para você saber se ele tem capacidade, qual o coração de um, qual que é a intenção. Então, não é só a parte de bens, né? A parte emocional também, né? A emocional é a principal. Então, vamos lá. Se eu quiser contratar o seu serviço, o serviço do seu escritório, para eu fazer, eu com 42 anos, é normal ou é normal a pessoa com 50, com 60? Como que é a média? Como que seus clientes se comportam em questão de idade? Qual que é a média para contratar o seu serviço? Normalmente são pessoas idosas, e com a pandemia isso cresceu, porque pela primeira vez o mundo ficou apavorado, vamos morrer ali e tudo mais, e as pessoas ficaram mais atentas, porque querendo ou não querendo, todo mundo passou, eu posso morrer agora, como é que está aqui? É verdade, meu Deus. Então, o que acontece? Um dos exercícios que eu faço para o meu cliente, a primeira coisa é essa, perguntar hoje. Essa é a pergunta que eu te faço. Olha, vamos supor que você morreu hoje. Como é que você acha que vai se resolver? Quais as dificuldades que hoje sua família vai ter? Ninguém está preparado, eu tenho filhos pequenos, eu não sei se... A minha esposa... Eu não preparei ela para viver sem mim, assim, a gente não teve essa conversa ainda. A questão é de consciência, não é na terceira idade. Você falou um termo que eu gosto muito de usar e provocar até os idosos, quando eu faço palestra para idosos, que é falar que a melhor idade, eles ficam bravos. Como é que é a melhor idade? Se eu já tenho 80 anos, eles brincam. Eu falo que a melhor idade é o hoje porque você
está tendo a consciência do que precisa ser feito. Então, você me fez a pergunta, falo exatamente essa. Qual é a melhor idade para fazer isso? Quem é que prevê a morte? A melhor idade é agora. É agora. É o agora. Né? E se precaver não quer significar, para o idoso vai ser uma realidade, para você é uma, para o Daniel é outra, para o seu Dário é outra. Tem a ver com patrimônio, mas tem a ver com critério educacional. O que eu quero deixar de legado para o meu filho? Aí vem a palavra legado, que não quer... Aqui eu estou fugindo do que diz o jurídico ali, e indo para a parte material. Então, muita preocupação que meus clientes têm é perpetuar não só a herança, a parte financeira, mas é deixar os filhos bem. E bem não quer significar só bem de vida. Você está entendendo? Então, eu levo uma palavra comigo, porque as minhas amizades são pessoas mais velhas do que eu. A maioria, 90%. Tem 10 anos, 20 anos, 30 anos a mais do que a minha idade. E esse dia eu estava conversando com um grande amigo, ele tem quase 70 anos, ele falou, Átila, sucesso é individual, cada um tem uma concepção, mas ele falou, guarda uma frase, guarda uma palavra, sucesso é sucessão. E sucessão, quando a gente fala de sucessão, não é sucessão nos negócios, não é sucessão numa carreira, é sucessão num legado, na mensagem que você passou, nos princípios que você passou para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, e aquilo ali vai seguindo. Por quê? Porque a vida é feita de fases. Sim. Tem fase, você pode perder dinheiro, mas você não pode perder o quê? O seu caráter, princípios, você saber quem é você. Né? Por quê? Porque eu costumo falar, a palavra tem que valer mais do que dinheiro. Essa frase eu escutei do meu pai a vida toda, até no último dia dele de morte, ele falou, Átila, sua palavra tem que valer mais do que dinheiro. Então isso é o quê? Isso é legado, isso é sucesso, é sucessão. Meu avô falava isso em vida, e o engraçado de ter falado disso, eu me recordo dele, que ele foi uma influência para mim, ele deixou um legado, né, dessas questões de princípios e valores. Meu avô fez um planejamento sucessório em vida. Uma pessoa do interior do Goiás, sem muito estudo, fazendeiro, ele fez em vida, repartiu todas as fazendas. Nunca teve um problema. Teve ali uma chiadeira, ali aquela... quem Normal. vai ficar com qual fazenda? Normal. Mas era dele, ele falou, quem vai ficar é do quem eu achar que vai ficar com essa. Foi justo ali na concepção dele e escolheu. Nunca teve um problema. Meu bisavô fez isso também. E eu me atentei para isso. Falei, gente, a questão maior não é só a questão de tributo, é você ter o controle daquilo que é seu. Sim. Entendeu? Enquanto você estiver vivo, você ainda tem um controle de poder educar, poder gerar unidade, onde tem desunião. O dinheiro, né? Aí você vê vários estudos, Bíblia, por exemplo, que você sabe o que causa dissolução, amor ao dinheiro, essa coisa, a prosperidade, o sucesso para mim é medido pela prosperidade, sim, e ela tem a ver com paz. Paz. Para mim, a paz é um critério muito grande no sucesso da pessoa. Exatamente. Então, a missão do meu escritório é essa. É a paz do cliente, entendeu? É empoderar primeiro ele da decisão, porque tomar a decisão é difícil. Eu quero fazer o planejamento. Essa é a primeira coisa que é complicado, você plantar isso. Eu quero porque eu preciso, porque pode dar um tipo de desconforto ali na frente. Beleza, uma vez feito isso, agora eu como. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter acompanhamento, são 2, 3, 4 sessões, é um diagnóstico que ele não é uma receita de bolo. Eu tenho que entender o perfil de cada filho, se isso vai ajudar, porque se eu sentir que isso vai trazer mais problemas, já teve casos que eu neguei, falei, não vamos fazer nada hoje, porque seu filho está passando uma necessidade difícil, acontece, porque tudo tem a ver com o momento. Com fases, né? Com fases individuais, não só do autor da herança, mas de cada filho. Então, o que a gente tem que estar atento também é a necessidade de cada um deles. Porque, às vezes, o que incomoda, o que gera briga, é que um tem mais condição que o outro. Sempre a discussão vai girar em torno disso. Um precisa mais do que o outro. Então, como é que eu posso equalizar isso ou evitar isso enquanto eu estou em vida? Como é que eu posso acompanhar? Você está entendendo? Você tem que fazer indo testando. Não dá para ser assim, tudo de uma vez. Se for confortável, todo mundo estiver equilibrado, ótimo, já faz logo. Então, eu tenho uma dúvida também. E nesse primeiro atendimento, você faz uma sessão de mentoring como se fosse um psicólogo, é isso? Praticamente. É um advogado, mas com papel de psicólogo, porque primeiro você precisa
entender como é que é o relacionamento, como é que é a vida, como é que foi o trabalho, como que se tem 2 filhos, um filho é solteiro, um filho é casado, um filho tem... Dependência química tem muito hoje em dia, ele não vocação pode para administrar. negócios. É isso. Quem vai ser o inventariante, caso precise ali, se não distribuir, tem que já deixar tudo E saber dosar também, até porque se você der pro filho que não tem capacidade para administrar o talento, ele vai, antes de ter a partida, ele já queimou todo o patrimônio, o outro aqui acumulou tudo, multiplicou, triplicou, e esse aqui fica aqui falando aqui, pô, mas eu vendi tudo, isso, aquilo, outro. Aí daqui a pouco você, como pai, você faz o quê? Você cruza o braço e você fica olhando pro filho da direita que perdeu tudo, você fica olhando batendo palma pro filho você da acredita esquerda. Que tem pai que não incomoda? Eu já peguei cliente seguinte, que aconteceu isso. Ele falou, vou dar. Problema, eu dei igual. Acabou. Acabou, dei em vida. É contigo mesmo, problema é seu, já era agora. Você não tem como recorrer, eu já dei. Mas assim, aí acaba que imagino... o pai... Mas a paz que ele encontra, que eu não teria, ele encontra criando isso na mentalidade dele. Por isso que a paz ela é individual. Então, para alguns, eles conseguem deixar o filho aborrecido com uma facilidade. Outros não. É impressionante. Por isso que é muito individual, não tem como eu abstrair a parte emocional desse contexto todo do planejamento acessório, por isso que não tem uma receita de bolo, a gente pode falar algumas questões, por isso que eu tento buscar entender o interesse primeiro do cliente, que realmente está por trás, que não é só a distribuição, eu estou ajudando isso, essa atitude, eu vou trazer mais benefícios ou não para o meu filho? Hoje está se falando muito de planejamento acessório porque está tendo uma reforma, né, que vai afetar diretamente. Então, é um momento de se fazer aquilo que dá. Vamos colocar aquilo que dá para ser feito. Tem que fazer agora. Então, é um produto, é uma atenção que hoje você tem que despertar pela questão tributária. Pela questão tributária. Boa. Mas, assim, mesmo que possa aumentar o imposto, se eu der hoje meus filhos, isso vai me trazer mais paz ou não? Esse equilíbrio entre a necessidade, a paz e a questão do dinheiro, da economia, vai andar sempre junto. Você tem que ver o que pesa mais, qual é a sua prioridade, se é a união da família ou economia financeira, ou os dois, porque acaba os dois, que é a preocupação dos dois. Os dois. Então, você manter esse equilíbrio, né? Mas eu vejo também que você faz uma entrevista, você faz um raio-x. Como se fosse um diagnóstico mesmo, como se fosse um médico mesmo, aquele atendimento. Beleza. Primeiro eu identifico os interesses e tudo mais. E chega, a pessoa chega na melhor idade, né? E ele está solteiro, ele é viúvo, mas ele é um viúvo que está buscando uma namorada. É um viúvo que gosta de uma mulher mais nova, um homem. E nesse caso também é importante que, de repente, para não afetar o que ele tem para deixar com os filhos, né? De repente ele tem um novo relacionamento, essa pessoa se relaciona com ele por interesse financeiro, não é nem pelo interesse da pessoa, e você entra aí também para você intervir. Entro ou não, olha como é que é engraçado isso. Filhos já me procuraram. Às vezes, quem me procura são os filhos ao invés do pai. Porque... Aí eu falo assim, peraí, não adianta eu falar nada aqui para você tirar dúvida, que é dele o patrimônio. Traga seu pai aqui. Então, já começa, muitas vezes, a preocupação que vem, às vezes... No bem do outro. Do bem do outro. Seu pai pode torrar e dar tudo para ela, cara. Não, isso aí agora, é uma visão, Agora, se você quiser trazê-lo aqui, para eu dar uns conselhos, para avisar qual é o meu ponto de vista, o que eu acho que pode ser feito, a lei, o que eu já vi que... Ok, mas a decisão é dele. As histórias que você já conhece também, né? Que, de repente, você perde um patrimônio todo de uma família, que a pessoa, de repente, foi casada há 50 anos e se viu naquele momento sozinho, solitário, arrumou uma namorada e essa namorada não está interessada na pessoa, mas cuidou dele, mais do que os filhos? Estava lá do lado dele? Estava ajudando na casa? Limpou? Então ela tem um mérito. Por mais que tenha um interesse, dos dois. Os dois têm um interesse. É isso aí, boa. Os dois têm. Ele, para ter uma novinha, e ela, em contrapartida, tem que ter. Tá certo. Entendeu? Agora, o que incomoda é quando eu vejo que os filhos são presentes, tem a preocupação ali disso só, que ele consegue abstrair que não é dele, ela está fazendo mal para o pai. Aí é uma outra história.
se está fazendo mal e o pai não está consciente. Meu receio é a pessoa não estar consciente do que está fazendo, porque tira o idoso dessa matemática. E eu falo até por mim, que eu já passei por algumas questões assim. Quantas pessoas já namoraram, mesmo com 30 anos, ou casamentos com 30 anos, novo, e passou por esse mesmo problema da pessoa ser interesseira? É verdade, é normal. É normal, e não é questão de ser idoso ou e não, o você cara também- deu. Quantas e é pessoas um gostam de sentimento- gastar o dinheiro todo em Isso. bebida, farra? E é um sentimento também que você fica ali, você está apegado a um sentimento que você não está vendo maldade, você não está tendo malícia, até porque é um sentimento. O sentimento, o amor, né, dito, você não consegue ter uma maldade, porque se você também vai entrar num relacionamento, já também se defendendo, não vou fazer, agora está na moda também do pessoal fazer contrato, né? Tem contrato de namoro. Contrato de namoro. Eu vi agora um jogador de futebol que fez um contrato de namoro, também acompanhou um CEO também, que ele tem 70 anos também, e fez um contrato de namoro, que ele tem uma namorada... Mas, Átila, eu tenho um posicionamento com a justiça que eu estava um pouco desiludido, e por isso que minha advocacia é extrajudicial. Porque contrato tem nada se a pessoa tiver má índole. Má índole, é isso. Não adianta. Você está entendendo? Não vou ter minha paz. Então, assim, como eu primo pela paz... Não me importa se eu assinar um contrato com vocês aqui. Sim. Se tiver algum... Não Sim, adianta sim, contrato, sim, é verdade. não vai mais frente. É o Então, que a gente tem fala. que buscar paz. Por isso que a conversa, a boa negociação, né? O que eu tento levar para eles até certo ponto, é uma sabedoria. Sabedoria para tomar decisão certa, sabendo os prós e contras. Muitas vezes o idoso, ele não tem amigo. Você acredita que tem clientes meus que eu me tornei amigos exatamente porque eles precisavam de alguém para desabafar e falar as coisas? Porque eles não tinham coragem, por conta de pai e filho. Tem muito pai que não tem amizade ali com o filho, não tem coragem de contar muitas coisas. Então, comigo, muitas vezes, eles acabam se abrindo. Aí eu consigo montar algumas coisas, passar um lado que não é só jurídico de prós e contras, mas é um lado até do bem, vamos colocar assim. Eu vejo que você faz uma advocacia humanizada, é isso? Perfeito. Esse É uma é o lema advocacia do meu escritório. Humanizada. Porque o lado humano está primeiro do que a causa. Primeiro vamos tratar a pessoa, entender o que ela precisa, o que ela entende, qual o estilo de vida dela, qual o lifestyle dela, futuro, momento, para saber se realmente essa tomada de decisão, se esse planejamento vai dar paz para ela. Porque a paz é aquilo que você falou, a paz vem primeiro do que o tributo, vem primeiro do que qualquer coisa, que é uma realização pessoal, e você também, você está no leito de morte, ou acontecer alguma coisa, você não morrer em paz, você morrer com brigas, você morrer com situações que tem que se encaixar e não se encaixaram porque ambas as partes não e entenderam às vezes isso. Um pedido de desculpa só que resolve o problema, é um perdão. Perdão. Olha só, o perdão às vezes poderoso. Um perdão ali é liberar. Acabou Meu de Deus, liberar forte. E pedir para acabar com a desavença. Às vezes um irmão quer ouvir do outro um perdão por um episódio que aconteceu lá atrás, que é o que está gerando a discussão no patrimônio. Boa. Então, assim, você tem que ter muita sabedoria. Parte do que eu estudei em Harvard tem a ver com isso, o lado humano da negociação. Tem um livro muito bom do Júlio De Caro ali, que eu tive o prazer, antes dele falecer, de encontrá-lo num evento lá em Harvard, que foi fenomenal. Ele escreve muito sobre essa questão da humanização, porque é negociação. Porque, no final, o que importa é isso, né? O que importa primeiro é o lado humano, porque sem o lado humano, se o lado humano não estiver curado, não estiver satisfeito aqui, não estiver realizado aqui, não adianta você vir com dinheiro, não adianta, porque até um certo momento da vida, isso é legal, tá no jogo, né? Tá na correria, tá no game. Quando a gente é mais novo, tá no game. Isso, porque você tá naquilo ali, aí daqui a pouco chega, você vai ressignificando tudo. Você vai olhando. A maturidade te leva a isso. A maturidade faz você fazer, você ter uma retrospectiva também, né? Um autoconhecimento. Fala, pô, olha só, esse sentimento aqui não é legal. É melhor eu ser um cara mais sorridente, eu ser uma pessoa com coração melhor, eu ser mais simpático, mais leve, porque passa rápido. Passa rápido. Você então, pisca. Muito do que eu tento nesse diagnóstico, nessa conversa amiga, que é o que eu falo, muito bom. É tentar entender isso, né? E doa que doer é tirar algumas inseguranças que ele tem.
Às vezes você vai ter que preterir. Tem formas de você privilegiar um filho em prol de outro, mas feitas com planejamento, com discurso, com a comunicação certa. Muito do que eu vim buscar aqui com vocês, com o Daniel e com você, Átila, nessa parceria, é a comunicação. Você sabe como a comunicação ela pode trazer o conflito. Uma falha ali. Exatamente. Você está entendendo? Não, então, direto. a gente tem que ter a sabedoria de como comunicar um planejamento sucessório, em qual momento. Você está entendendo? Tiago, eu enxerguei aqui, eu aprendi muito aqui, nesse tempo aqui de mesa contigo, que primeiro é o lado humano, né? É a questão humana, a advocacia humanizada. É você pensar primeiro o que o meu cliente quer, o que vai fazer bem para ele, né? Para ele ficar tranquilo, o bem-estar. E o segundo é a parte de bens, de tributários. Isso aí, porque não adianta primeiro eu pensar aqui se isso vai me deixar desconfortável. Com certeza. Aí você o quê? Você o barato fica caro. Você lembra? O desequilíbrio. O desequilíbrio. Pô, muito bom. Eu tô feliz aqui dessa conversa aqui. Eu tô feliz aqui que é um tempo de ouro contigo, um tempo de muito aprendizado. E vamos lá. A sociedade tem falado pouco disso, né? Tem falado muito pouco, porque isso é um tema sensível e é um tema que poucas pessoas estão assim disponíveis para fazer algo honesto e algo que de verdade, porque isso exige o quê? Lógico, você tem uma técnica, você se preparou, você foi para Harvard, você fez vários cursos, você se formou e você, mas além disso tudo, além dessa formação, dessa capacitação, tem um lado que você entendeu o que? O interior, o lado humano. É que estão mais alinhadas, no meu caso, ao propósito. Muito bom. O meu propósito está linkado com isso, com o ambiente familiar, com a paz familiar, é o que eu gosto, é deixar um legado, essa palavra me move há muitos anos, eu tive. Então, o que eu quero é, com pouco que eu sei, levar isso para as outras famílias, né? Que cada um deixe o seu legado, e legado não tem a ver com patrimônio apenas. Né? Então, perfeito. O foco é nisso. Muito bom. Parabéns, José. Obrigado. Estou muito feliz com essa conversa aqui. Pois é, estou à disposição. Então, além disso, a paz não tem preço. Então, vamos divulgar um pouco mais, porque hoje em dia, você em casa sabe como tudo tá, as pessoas estão gerando conflitos o tempo inteiro, conflito dá dinheiro, dá ibope, dá polêmica, e eu sou contra isso. Eu sou a favor, exatamente, por mais que a pessoa enxergue outros advogados, veja assim, poxa, isso aí pode... você não está nadando na onda ali, eu não nado porque o dinheiro não vem como uma prioridade, é importante, mas não é uma prioridade para esse caso do legado, entendeu? Então, vamos tentar diminuir os conflitos, melhorar o entendimento, saber ter paz, gente, vamos buscar a paz. Muito obrigado, obrigado pelo convite aí, e é isso que você falou. Primeiro é o propósito, né? Primeiro é o propósito. E o trabalho bem feito, ele te dá um recurso, ele te dá uma garantia de prosperidade. Demora, mas quando você cuida de outras vidas, você tem uma responsabilidade, né? De fazer com que pessoas não percam seu patrimônio todo e que a família fique com uma harmonia. Isso, para mim, é o principal. Você vê um abraço de cliente, você gostou, falando obrigado, você salvou a família, isso para mim é tão importante quanto ou até mais do que os meus honorários. Então, eu sempre acreditei muito nessa questão do poder da gratidão. Então, a gratidão de ver uma família unida em paz é o que me motiva. Pô, parabéns, muito bom. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui contigo. Espero que você volte sempre, viu, Ati? Prazer. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Paz.